Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal, um novo vídeo para vocês, trazendo informações, notícias, análise e opinião. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Jorginho. Afinal de contas, o Flamengo está interessado no jogador do Arsenal, o próprio Filipe Luís, também o José Boto já entraram em contato ali com o agente do atleta e com o atleta. Tiveram já essa conversa com o jogador, afinal de contas, vai precisar ali que o jogador que tem ali faça uma manobra ali para facilitar, né, essa vinda para o Flamengo. Vamos falar sobre isso e, claro, vamos falar sobre o jogador. Como é que está o Jorginho? Como é que tem sido esses últimos anos do jogador brasileiro, né, que é naturalizado italiano, no Arsenal, no futebol da Inglaterra, na Premier League, um atleta que já tem vai fazer praticamente 200 jogos daqui a pouquinho, jogando pela Premier League. Enfim, vamos falar sobre esse atleta que sim, interessa ao Flamengo, que sim, o Filipe Luís já falou com o atleta e o Flamengo está ali tentando, né, viabilizar essa chegada imediata, aí que tá, imediata do Jorginho no Flamengo. Pedir só para o amigo rubro-negro que está passando por aqui deixar o seu like, deixar a sua curtida, o nosso compromisso aqui com você diariamente, te trazendo as informações, notícias, análise, opinião. Caso o Flamengo busque um atleta, caso o Flamengo tenha alguma novidade, a gente traz aqui, tenta trazer os detalhes para você ficar por dentro, tá? Esse aqui é o nosso objetivo. Então aperta aí o inscrever-se, deixa a sua curtida e tamo junto. Obrigado por essa moral e por essa companhia de vocês. Antes de eu trazer aqui para vocês sobre alguns números do Jorginho, mapa de calor, como é que tá o seu posicionamento, como é que tá a sua frequência de jogo, como é que questão de lesão, enfim, para você ficar sabendo esse pacote completo, é o seguinte: sobre essa negociação do Flamengo, o Flamengo a gente havia feito um vídeo, acho que foi na semana passada, falando sobre esse tal atraso em definição do Palmeiras com o Andreas Pereira, e aí com isso o agente do Jorginho falou, olha, o Jorginho pode ser que volte pro Brasil, ele jogaria no Palmeiras e tal. E essa indefinição que está ocorrendo ali com o Palmeiras, a Leila Pereira, colocou o Jorginho no caminho do Flamengo. A gente trouxe o vídeo te explicando de que forma isso apareceu. Então agora o Filipe Luís foi lá, ligou pro Jorginho, pô, como é que tá a situação aí e tal. O Jorginho vai poder já tá ali, daqui a pouco é um agente livre, mas o que o Flamengo quer? Que esse bom relacionamento que o atleta tem com o Arsenal, que ele consiga chegar e falar pro Arsenal, foi o seguinte, vamos liberar aqui. O Arsenal ele teve uma matéria que saiu há pouco e ele não desmentiu, falando que se o Jorginho tivesse uma boa proposta, ele seria liberado, um acordo ali financeiro e tal. Então o Flamengo tá falando, Jorginho, tenta uma liberação aí, mas venha de imediato, não venha só no meio do ano não. A gente precisa de você agora para iniciar a temporada. E até por isso, o Jorginho hoje é o Filipe Luís de alguns anos atrás. Era aquele jogador que fez a carreira toda na Europa e que jogou seleção. No caso do Jorginho, ele foi naturalizado, jogou pela seleção da Itália e tal. Então o Filipe Luís foi lá e fez aquela ligação, porque o Filipe Luís já sabe, né? O Filipe Luís chega no Flamengo ele com 34 anos e tal, ele tem 33 anos, sabe muito bem. Nesses trâmites, fala-se do Flamengo oferecer um contrato de 3 anos, a gente vai passar por isso. Então, por isso que eu deixo esse convite para você chegar aqui com a gente, para entender um pouquinho sobre o atleta, até sobre essa validade de contrato e tal. Então, tem uma negociação, tá? É fato, tem uma negociação. O que eu trago primeiro aqui para vocês é o seguinte, falando sobre lesão, para você saber tudo sobre ele. O Jorginho tem ali as suas lesões e tal, mas nada, tá? Não tem aquela lesão que tu fala, tirou o cara por muito tempo. Ele não tem esse histórico, tá, de lesões. Falando sobre histórico do atleta, cara, eu vou pegar o seguinte, todo mundo fala do Jorginho 2021, 21, 22. Até na minha opinião, o Jorginho Prime é o Jorginho Chelsea, campeão da Champions, e que paralelo a isso, campeão da Eurocopa pela seleção da Itália. Para mim é o jogador que fazia jogar, tá? Grande jogador tecnicamente, que fazia jogar. Era ele que fazia os dois times jogarem, né? No caso, como um 5, também jogando como um 8. 5/8. Seja como primeiro volante ou até mesmo como esse segundo homem. Mas era o cara que fazia a bola rolar. O que chama a minha atenção no Jorginho, antes de eu passar aqui para vocês a frequência de jogo, na minha opinião, ele não é um jogador de porte físico, né? Que a gente fala assim, caraca, aquele cara forte. Mas é um jogador que precisa de uma preparação física. Mas isso vai entrar no seu tipo de jogo e eu vou falar um pouco mais pra frente. Falando sobre frequência, e aí, cara, o que eu trago aqui? 21, 22, 22, 23, 23, 24,
né? E a temporada, tá aí a temporada atual, tá? Não precisa pegar coisa muito lá de trás. Temporada 21-22, ele fez 47 jogos. Aqui está incluso que ele começou no banco de reservas, mas que ele atuou. Foram 47 jogos. Chelsea, minha opinião, peça muito importante, tá? Reforço isso, peça muito importante. E aí vamos para a temporada 22-23. Temporada essa que ele já vai ali, né, pegando, tem no Chelsea, né, e aí o finalzinho ali já de Arsenal, não é? Metade praticamente. 41 jogos. Então 47, 41 jogos. Temporada 23-24, ela é completa pelo Arsenal, né? 36 jogos, beleza? Temporada passada, 36 jogos. E a temporada atual, 24-25, sobre a permanência, né, do comando técnico do Miguel Arteta, importante, treinador do Arsenal. O Jorginho era uma peça importante, agora não é mais. Agora ele não é mais. Ele tem 18 jogos. Repito, 18 jogos completados, feitos, mas não necessariamente como titular. É evidente, e na minha opinião é até um pouco redundante, quando a gente fala sobre esses jogadores que vão voltar para o futebol brasileiro, 33, 34 anos, tal, mais experientes, que tiveram a sua passagem, é natural que o cara, para voltar, com raríssimas exceções, o cara não está sendo, né, não está jogando todos os jogos. É óbvio, é evidente. Se o cara tivesse voando, né, com aquela frequência altíssima, ele hoje não voltaria para o Brasil, ele hoje não estaria no Flamengo. Óbvio. Então, assim, passo por informação, mas é extremamente redundante, né? Todo mundo já deveria saber. Então, é aquele jogador de 18 jogos, 6 como titular, 12. Ele já não é mais uma peça principal ali do Arsenal nesse final de contrato. Não é à toa que o Arsenal não vai renovar e não é à toa que já pode haver ali uma liberação, uma vez que tem um bom trato ali com o atleta, né, na carreira, com a direção do Arsenal. Mapa de calor. Temporada 21-22, para mim, ela é uma temporada muito importante na carreira do Jorginho. Ele já tinha uma idade avançada, né? Isso aqui é Premier League. Porra, mapa de calor do cara fala por si só, né? Dominante ali naquele meio de campo e naturalmente chama a atenção aquela marca ali na marca do pênalti, né? Na marca do cal, porque o cara é o batedor de pênalti, né? Pô, pra quem não sabe, ele tinha esse método diferente, né, de cobrança de pênaltis e tal, e aí tá ali, né, cobrador de pênaltis, 29 jogados na Premier League, 26 ele começou a partida, então assim, um jogador importante pro Chelsea e tal. E nessa temporada 21-22, os números do cara, né? Um jogador muito técnico, né? 89% de eficácia do jogo, 94% no próprio meio campo, 85% no campo adversário, enfim. Algumas coisas vão acabar mudando ali um pouquinho, como por exemplo, na sua temporada 24-25, a temporada atual, são 10 jogos na Premier League que ele acabou atuando, iniciou titular. 6 já não é mais a primeira opção, beleza? E talvez nem a segunda, não considero nem que seja a segunda opção, tá? De substituto direto ali do Arteta. E os números também caem. A eficácia de jogo foi para 86%, passe no próprio meio-campo, né, 91%, e no meio-campo o adversário 83%. Jorginho, que já alcançou até no Arsenal, né, na temporada atrás, 89% de eficácia de jogo, 92% no Chelsea, perdão, no próprio meio-campo, e no campo adversário 86% na ocasião, na temporada 2021, que na minha opinião, repito, é a temporada prime do Jorginho. Frequência de jogo, idade, ritmo, vamos entrar para o futebol brasileiro. Na minha opinião, o estilo de jogo do Jorginho, ele combina muito com o que o Felipe Luiz idealiza. Combina muito com o que foi, inclusive, o Felipe Luiz como atleta. Não é um jogador forte fisicamente, não é um jogador corpulento, não é um jogador, né, de muita velocidade, mas é um jogador que faz tudo isso parecer ser fácil pela sua forma de jogar. Minha opinião, um camisa 5/8, muito importante para a história recente do Chelsea, muito importante para a seleção italiana e a carência que a seleção italiana viveu tecnicamente, por ser um jogador extremamente técnico e com uma capacidade de visão do jogo. Ele tem muita semelhança com o Felipe Luiz, muita semelhança com o Felipe Luiz. Antevê demais a jogada e se movimenta muito. Aí que tá. A gente fala normalmente que o jogador é físico, porque o cara, né, físico tal, combate. Ele precisa de ser um jogador físico para ele conseguir fechar a linha de passe. É um cara que fez uma decisão, por exemplo, né, de Champions muito boa, só fechando linha de passe, marca demais a linha de passe e consegue toda hora, né? Antecipa, se desloca, faz jogar. O Jorginho não foi um volante
que pegava a bola, saia jogando e ficava parado. Ele era um volante de desmarque, toca, recebe, desloca, toca, recebe, desloca, inverte. Então isso faz com que o cara precise estar bem fisicamente. Por isso que eu falo. Um jogador com a idade do Jorginho e tal, quando ele chega no futebol brasileiro, cara, é aquilo. Ou o calendário, a disposição do futebol brasileiro engole esse cara e aí ele não consegue mais nada, ou por ele estar vindo da Europa e ter essa dinâmica, ele encaixa num time que funciona, ele ainda consegue ter uma certa dinâmica mesmo tendo todos esses problemas, mas não vai bater 70 jogos no ano. Fato que não vai bater 70 jogos no ano, como nunca bateu 70 jogos no ano, nem no auge, no seu prime, né, lá na Europa, porque não se joga tanto com essa frequência tão grande. Então a gente tem visto até um atleta que está fazendo aqui 36, 18, 36, 41 e 47. No futebol brasileiro, a frequência ela não é essa. Sobre 3 anos de contrato. Vamos falar do mundo real e vamos para o mundo ideal. No mundo real, para você convencer um cara desse para vir para o seu time e para que ele não vá para o outro, é sobre tempo de contrato. Fato. Ninguém quer um aninho de contrato. Para com essa ilusão, para com essa bobeira, com essa ilusão, achar que um cara não, o Flamengo... Mas seria o ideal. Para você ver como o corpo desse cara vai corresponder, como esse cara vai estar no futebol brasileiro, como ele vai se adaptar a essa dinâmica do futebol brasileiro. Então é fato. Era o melhor, 1 ano, 2 anos, mas não é o real. Ninguém vai vir para jogar um ano de contrato para já depois entrar no período de pré-contrato. Não existe isso, cara. Vamos falar do futebol real. Então o Flamengo, a priori, né, princípio, oferecendo 3 anos de contrato. Sobre o estilo do jogo do Felipe Luiz, repito, acho que é aquilo, né? O Felipe Luiz, não é à toa que o cara ligou, que é o cara, porque é nítido. Aquilo que ele idealiza, até como atleta que ele foi, o Jorginho, ele teve isso ao longo aí da carreira. Repito, hoje não é uma peça importante para o Arsenal, não. O que dá para entender é essa até mobilização do seu agente para buscar um novo clube e agora ele podendo retornar para o futebol brasileiro para assim encerrar sua carreira, beleza? Qualquer novidade eu vou trazer aqui para vocês, vou trazer mais detalhado ainda sobre esse atleta, mais detalhado, e eu já falo para vocês, nem vou trazer tanto sobre o Jorginho 2021. Não. Vamos falar Jorginho 24 e 25, porque é esse que o Flamengo vai contratar, né? Fisicamente é esse. Grande abraço a vocês, tamo junto, a gente vai se vendo por aqui. Deixa aquele seu like se você ainda não deixou, deixa sua curtida, tamo junto, a gente vai se vendo. Valeu!